Você já teve dúvidas se alguém próximo a você pode ter Alzheimer? Quase 2 milhões de brasileiros têm algum tipo de demência. O Congresso analisa criar uma política nacional para cuidar de quem tem a doença. Vamos conversar sobre isso com o médico geriatra Dr. Leandro Minoso, que fala lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro. Obrigada por ter aceitado aí nosso convite para estar aqui hoje no Cidadania. Eu que agradeço, Sara, agradeço também a participação de todos os telespectadores da TV Senado. Leandro, então, o Congresso está analisando aí criar uma política de cuidado integral às pessoas que têm Alzheimer. Foi apresentado pelo senador Paulo Paim, já passou no Senado, agora está lá na Câmara dos Deputados. E eu fiquei sabendo que você ajudou nesse processo aí de idealização da proposta. Explica melhor para a gente, como é que foi isso? Bom, a gente está muito próximo de conseguir essa conquista para, como você comentou, né, quase 2 milhões de brasileiros com Alzheimer. Os números mais recentes mostram que 2,4 milhões de pessoas no Brasil vivem com alguma forma de demência. E entre as demências, a causa mais comum é a doença de Alzheimer. Para os próximos 20 anos, esse número pode ser que dobre. É a estimativa que nós temos mais recente, ou seja, muita gente está vivendo, muitas famílias estão enfrentando esses desafios enormes que são causados pelas demências. Em 2018, comecei aqui no Rio Grande do Sul com iniciativas em termos de leis para justamente provocar o poder público a cuidar melhor dessas famílias. A gente pode falar depois, Sara, dificuldades enormes na forma como nós cuidamos das pessoas que vivem com demência atualmente. A gente tem grandes dificuldades, inclusive costumo chamar isso de uma crise social invisível. Então, em 2018, no Rio Grande do Sul, iniciei com alguns movimentos legislativos, com uma lei gaúcha de cuidado de demências, e a partir desse movimento eu busquei o senador Paulo Paim. Na época a gente era da mesma cidade, de Canoas ali, eu conheci ele por de outros momentos também. Ele foi patrono da Universidade de Terceira Idade, no qual eu trabalhava na sala em Canoas. Eu estudei com os filhos dele, então tinha uma proximidade muito grande com o senador Paim. E pela proximidade dele com a causa das pessoas idosas, eu o procurei para falar justamente sobre isso. Senador, a gente precisa cuidar melhor das pessoas com Alzheimer. Já tem coisas sendo feitas em outros lugares do mundo, e o Brasil tem que entrar também nessas iniciativas. O Brasil tem que fazer algo, a gente não pode ficar colocando as coisas para debaixo do tapete. O senador e o gabinete dele prontamente se sensibilizaram com a causa. A gente trabalhou junto na elaboração do modelo inicial da lei, e desde então, desde 2019, a gente tem trabalhado. Em 2020, o PL foi protocolado, e hoje ele está, assim, na final na Câmara dos Deputados. Então, participei e continuo participando desse PL, que vai criar a Política Nacional de Cuidado Integral em Alzheimer, e tem bastante expectativa que, sim, a gente pode melhorar a vida dessas pessoas. Leandro, a gente vai detalhar aí os principais pontos ao longo do programa. Lembrando que recentemente você também esteve aqui no Senado participando de audiência na Comissão de Direitos Humanos sobre essa temática. E eu separei aqui umas dúvidas que foram levadas, aí, que foi uma audiência interativa, teve bastante participação do público aí pelo portal E-Cidadania. E eu queria trazer umas dúvidas aqui do pessoal que participou da audiência. A gente tem uma dúvida aqui de São Paulo, é do Elcio Siqueira Barbosa. Ele pergunta justamente sobre esse auxílio integral, se esse auxílio integral que está disposto aí, nessa política nacional, se ele vai cobrir a necessidade de um cuidador, se já existe um valor, se teria isenção de imposto. Quando a gente está falando, então, de cuidado integral, do que a gente está falando exatamente?
É excelente o ponto que o Elcio trouxe. Ele pode fazer, abre um leque de análise sobre o que a gente precisaria para essas famílias que enfrentam as dificuldades das pessoas com demência. Em primeiro lugar, é diferente auxílio integral de cuidado integral. Cuidado integral é um termo mais, a gente pode dizer assim, médico e social, de olhar de qual forma essa pessoa e a família precisam ser amparados e empoderados para conseguir lidar com as dificuldades das demências. Então, fala mais sobre cuidado integral. Então, esse seria o foco. E cuidado integral, no princípio do SUS da integralidade, é aquele cuidado que visa não só a pessoa que vive com demência, ou como a gente chama na medicina, o paciente, mas também a sua família. Então, cuidado integral tem a ver com isso. E integralidade no SUS tem a ver com a promoção da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico em tempo adequado, os cuidados pós-diagnósticos, a oferta do tratamento medicamentoso, não medicamentoso, a continuidade do cuidado, o acesso a exames de maneira necessária, a introdução de cuidados paliativos também no momento adequado, né? Inclusive os cuidados mais ao fim da vida e depois mesmo do paciente vir a falecer, se chama cuidado integral. Esse é o foco importante, né? Então, a gente tira um pouco só do cuidado da pessoa, ou do tratamento, ou só do diagnóstico, a gente fala em cuidado integral. A dúvida do Elcio me pareceu ter a ver com uma iniciativa que também tem no artigo 9º do PL, da Lei Nacional de Alzheimer, que é sobre o cuidado dos idosos carentes que residem em instituições de longa permanência para idosos. Ali, o projeto de lei modifica a LOAS para que se crie dentro do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, programas de amparo para justamente essas pessoas que são extremamente fragilizadas. E a gente sabe que as prefeituras têm grande dificuldade atualmente com idosos carentes que necessitam de institucionalização. Então, a gente tem dentro da lei esse olhar também para as pessoas que residem em lares geriátricos, para ficar uma linguagem mais facilitada. Grande parte delas estão com quadro demencial e vivem em risco social. Então, a gente pensa em amparar também essas pessoas. O último ponto que o Elcio trouxe, acredito que ele possa ter entendido ao longo, né, da discussão, foi uma audiência pública, Sara, muito extensa. Foram quase 5 horas de audiência e o senador Paim aguentou firme, mas foi interessante porque a gente conseguiu ouvir diversas vozes distintas. A gente tinha, inclusive, uma pessoa que vive com comprometimento cognitivo que participou, isso é extremamente raro. A gente teve 2 participantes que estavam fora do Brasil, a gente teve a CEO da maior entidade de Alzheimer do mundo. Então, assim, foi uma audiência muito rica. E em alguma dessas falas, pode ser que o Elcio tenha compreendido a questão de um auxílio, como se fosse uma bolsa cuidador, uma remuneração por cuidador. Essa é uma demanda que, infelizmente, a gente não consegue colocar ela num PL, porque ela vai ocasionar custos para o governo federal, de uma forma que apenas o próprio governo federal, o executivo, poderia criar uma lei com esse tipo de custo. Então, foge um pouco dessa abordagem legislativa. Sabe, Sara e Elcio, eu achava muito utópico nós falarmos em bolsa, o auxílio cuidador de pessoas idosas ou pessoas com quadro demencial, mas os dados mais recentes me levam a crer que seria bom para as famílias que têm dificuldades financeiras, seria bom para o idoso acometido pela doença de Alzheimer em fase mais moderada ou avançada, e poderia também ser muito bom para o poder público, em alguns casos, disponibilizar um auxílio para esse cuidador em conjunto com, por exemplo, uma assistência médica
individualizado, um cuidado para o cuidador e etc. Não apenas o repasse financeiro. Acho que a gente vai caminhar para o futuro para algum tipo de auxílio para casos específicos. Isso acho que seria muito importante, porque muitos familiares cuidam, precisam parar de trabalhar, se enforcam financeiramente, o custo financeiro é muito alto de cuidar. Então, acho que o governo poderia pensar nisso. Até porque em vários lugares do Brasil, Sara, há uma onda de judicialização, não mais para acesso a remédio, mas para que o poder público entre com o custeio de lares geriátricos. Então, até porque a gente está falando de realidades diferentes, né, doutor? A gente tem realidades, né, famílias brasileiras cuidando, né, de pessoas com Alzheimer em realidades, situações financeiras muito diferentes, né? A gente vai tocar mais nesse assunto. Vamos assim, contextualizar um pouquinho como é que está o tratamento hoje, né? O que a gente já tem hoje e como é que fica, né? A pessoa já foi diagnosticada. Então, como que é o tratamento hoje e o que ele mudaria no caso de uma política nacional? Bom, o tratamento começa, Sara, com o diagnóstico. Esse é um ponto importante. A gente não tem como focar em medicamentos novos, que são muito caros, inclusive, que alguns foram aprovados nos Estados Unidos. Antes de pensar nisso, como o Brasil vai se relacionar com esses medicamentos, a gente tem que pensar no diagnóstico. E no Brasil, os estudos mostram que cerca de 70% das pessoas que vivem com demência ainda não tiveram diagnóstico. Esse é um ponto importantíssimo e a gente espera que, com a lei sancionada pelo presidente da República e o Ministério da Saúde e outros ministérios provocados, que a gente consiga criar uma linha de cuidado em transtornos cognitivos no SUS, que o diagnóstico possa ser feito principalmente num tempo adequado, ou seja, na fase inicial da demência. Então, começa por aí quando a gente fala em tratamento, e o impacto de uma política nacional de cuidado integral já começa em aumentar as chances da pessoa que precisa ter o diagnóstico em tempo adequado. Doutor Leandro, só vamos destacar esse dado, que eu estava com ele aqui, porque eu fiquei bem impressionada, porque se você pensar que 77% é um número muito alarmante, né? Onde é que estão essas pessoas que não estão sendo diagnosticadas? São vários motivos para o não diagnóstico. Inclusive envolve o que a gente chama de etarismo por parte da sociedade e dos profissionais de saúde, que acham que é normal envelhecer e ficar esquecido, que um quadro demencial ele seja esperado e normal com o envelhecimento. Então, essa é uma barreira. Depois a gente tem diversas outras. Então, muitas vezes as pessoas passam por serviço de saúde e não têm diagnóstico porque ou o médico ou o enfermeiro não tem a capacitação adequada ou não tem um recurso para fazer o diagnóstico. Essa é uma possibilidade. Ou também porque achar que o diagnóstico não é importante. Então, é um dado chocante e ele tem sido, Sara, verificado em pesquisas diversas. Inclusive, dados mais recentes da própria Unifesp vão nesse sentido. Pelo menos aí de 700 mil brasileiros com demência a 1 milhão sem ter o diagnóstico. Isso, então, a gente, antes de falar em tratamento, a gente precisa falar em diagnóstico. Sobre o tratamento, um dado importantíssimo é que o SUS, atualmente, fornece um tratamento para a doença de Alzheimer. Os medicamentos que a Anvisa aprovou para o tratamento da doença de Alzheimer, tanto na forma de comprimido quanto na forma de adesivo, eles estão disponíveis no SUS. Esse é um dado bem importante. A gente tem algumas regras que os profissionais de saúde devem seguir para conseguir que esse paciente receba, né, o tratamento. Então, isso é bem importante destacar. O tratamento atualmente, ele visa fazer com que a perda cognitiva e de funcionalidade, ou seja, da capacidade de fazer as coisas de maneira independente, que essa perda seja um pouco mais gradual, não seja tão rápida quanto ela aconteceria se o tratamento não fosse disponibilizado. Então, o tratamento tenta frear um pouco a doença em termos de perda cognitiva, em termos de perda de capacidade de funcionalidade, diminuir também os sintomas de alteração de comportamento, porque a pessoa com demência ela não fica só esquecida,
ela tende a apresentar também alterações comportamentais e psicológicas, como apatia, depressão, ansiedade e até mesmo agressividade ou irritação. Então, o tratamento visa isso e também manter a qualidade de vida do cuidador e da família. Então, o tratamento atual, ele vai nesse sentido, Sara. Entendi. Tentar frear a doença. E porque, assim, importante lembrar, né, doutor, que o Alzheimer não tem cura. Então, é mais você garantir uma qualidade de vida e frear para que a doença não venha tão agressiva, é isso? Isso. Infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento, nem mesmo esses novos que foram aprovados nos Estados Unidos, com uma capacidade de frear a doença de maneira significativa. Mas o que a gente tem disponível, é importante e a gente deve tentar fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tratamento que já está disponível. Esse é um ponto bem importante. E cabe destacar, Sara e telespectadores, que o medicamento é apenas um dos pilares do tratamento das pessoas que vivem com Alzheimer. A gente tem que pensar em melhorar a comunicação com elas, ver se elas têm depressão ou não, melhorar outras condições de saúde, como hipertensão, diabetes, estimular a atividade física, às vezes exercício físico também, bem importante, atividades de estímulo cognitivo e também a parte do sono e da nutrição. Leandro, você tocou aí num ponto bem importante, que é sobre a família, né? Porque a gente tem a pessoa que está com a doença, mas a gente tem todo o entorno dela ali, né? Que está aí cuidando da pessoa e que também precisa de algum suporte, né? E essa foi justamente a dúvida da Bárbara Torres, que é lá do Ceará, e da Elisângela Quintela, que é do Amapá. Olha só, a gente teve pergunta de vários lugares, né, do Brasil inteiro aqui, falando, né? Tem previsão para oferecer acompanhamento psicológico às famílias e aí a ser ofertado, né, no âmbito do SUS? Sim, o PL, que cria a Política Nacional de Cuidado Integral em Alzheimer e em outras demências, ele tem essa visão de olhar para o cuidador. Então, quando a gente vai analisar esse PL, ele está disponível no site do Senado, o PL 4.364 de 2020, ali o cuidador é referenciado em diversos momentos. A gente precisa olhar o cuidador. Atualmente não tem como fazer o cuidado ideal de uma pessoa que vive com Alzheimer se a gente não olhar o cuidador. Então esse é um ponto importante. A própria Organização Mundial da Saúde, Sara, ela, através do Pacto Global de Ação para Enfrentamento das Demências, de 2017, coloca essa atenção ao cuidador como uma das diretrizes para que os países construam seus planos nacionais de demência. Então, isso é importante. O cuidador vai ser contemplado caso a lei seja sancionada e o governo federal comece, quem sabe, já em 2024, no Plano Nacional de Cuidado Integral em Demência. Doutor Leandro, queria que a gente também deixasse um pouco de serviço nesse programa. O que a gente não deve fazer de jeito nenhum se a gente tem uma pessoa diagnosticada com Alzheimer dentro da nossa casa? Um dos erros mais comuns, Sara, é viver na negação. A gente não consegue transformar um familiar num cuidador se esse cuidador ele viver em negação. Ou seja, achar que o familiar que está com Alzheimer está fazendo aquilo para provocar, ou que ele está só escolhendo o que ele quer lembrar ou não, ou que está fazendo de pirraça, ou que é só teimoso. Então, quando a gente tem a negação, a gente não consegue fazer essa transformação de ser um familiar para virar um cuidador. E isso dá muito problema. Outra coisa importante é não buscar ajuda, não querer aprender também como cuidar, porque é um desafio muito grande. Eu aqui no consultório atendo, inclusive, familiares de enfermeiros e de médicos, tem seu pai ou sua mãe com Alzheimer, e até para profissional de saúde é complicado, eles vêm buscar orientação. Imagina para quem não tem uma formação técnica em saúde, é mais difícil ainda. É importantíssimo aprender sobre demência, como cuidar melhor, quais são as fases da doença, o que é esperado, o que não é, para que a gente consiga cuidar melhor e, ao mesmo tempo, não adoecer. Quando a gente fala em cuidado integral em demência, esse é o foco.
cuidar melhor da pessoa que tem demência e, ao mesmo tempo, o cuidador não entrar nesse processo tão comum que é o estresse do cuidador e também a depressão em decorrência do cuidado. Então, viver na negação, não buscar ajuda e não querer aprender, eu acho que são 3 coisas que a gente não deve fazer quando a gente tem um familiar com Alzheimer. Leandro, vamos falar um pouquinho da doença no Brasil. Em que idade, né, é mais comum as pessoas terem Alzheimer? E você tem mais casos em homens ou mulheres? Não é só aqui no consultório, que são mais mulheres acometidas pela doença de Alzheimer. O risco das mulheres desenvolverem Alzheimer ao longo da vida, ele chega a ser 1,9 vezes maior do que o risco em homens. Então, tem alguns motivos que a gente está ainda investigando que façam com que as mulheres tenham um risco aumentado para a doença de Alzheimer. O Alzheimer pode acontecer em pessoas, inclusive, muito jovens, com menos de 60 anos, mas, felizmente, isso é extremamente raro. Isso é importante a gente destacar. Grande parte dos casos acontece após os 65 anos de idade. E no Brasil, a idade média de diagnóstico de Alzheimer fica ao redor dos 75 anos. Né? Isso não impede que a gente vai ter casos de pessoas mais jovens e de pessoas mais velhas também com diagnóstico de Alzheimer, 85, 90. Inclusive, quanto mais idade a gente tem, aumenta mais o risco de a gente desenvolver uma síndrome demencial. Leandro, como é que a gente cuida? É possível se prevenir? Se eu tive um caso na minha família, eu preciso me preocupar? Bom, importante, Sara, verificar com qual idade teu familiar começaram os problemas de memória. Se é alguém com 80 anos, 90 anos, geralmente isso não vai incidir no aumento de risco para ti. Então, é uma pessoa jovem. Mas se foi, no caso, alguém com antes dos 65 anos, ou mais de um caso com antes dos 65 anos, ou uma família com vários casos, daí sim vale a pena uma avaliação médica detalhada e o risco ele é maior. Então, esses casos, quando a gente vê de Alzheimer precoce, eles costumam carregar alguns genes que aí sim aumentam o risco nos familiares. Mas quando os casos são de pessoas mais velhas, 80 anos, 90 anos, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Até porque, Sara, a nossa geração, principalmente a geração mais privilegiada, né? Pessoas com um bom poder aquisitivo, tiveram acesso ao ensino superior, a gente acaba tendo uma vantagem de ter uma diminuição do risco de demência. Em países desenvolvidos, já se percebe isso, né? Pessoas com poder aquisitivo bom e pessoas com ensino superior a gente conseguiu ver uma redução na incidência de demência, enquanto pessoas com menos escolaridade, pessoas com pior condição financeira, pessoas com menor acesso a serviços de saúde ao longo da vida, com mais hipertensão e diabetes, essas pessoas têm um risco aumentado. Leandro, a gente tem outra pergunta aqui bem interessante, indo aí para o lado da pesquisa, né? Dos investimentos também. O Alex Vitor Tavares, que é lá de Pernambuco, ele pergunta sobre essa possibilidade de parcerias internacionais para melhorar os cuidados aos pacientes com Alzheimer. Então, indo um pouco para essa questão, né, do estudo, das pesquisas, de uma busca também de uma cooperação internacional. O que você tem a falar para o Alex? Bom, o texto que cria a Política Nacional de Cuidado Integral em Demências, o texto do projeto de lei, contempla pesquisa como um dos, a gente pode dizer assim, uma das diretrizes para o Plano Nacional de Demência. Então, pesquisa é importante. Não só pesquisa de medicamento e de diagnóstico, que são fundamentais, mas pesquisas que envolvem também o cuidado, como deve ser o cuidado. Como comentei antes, a questão de uma bolsa, um auxílio cuidador. A gente precisa de pesquisa que mostre que isso é custo efetivo para o poder público. Um exemplo, pesquisa sobre cuidado, medidas não farmacológicas, etc. Tudo isso é muito importante. Eu sou otimista em relação ao cuidado de pessoas com demência, que a sociedade vai melhorar. Por que eu sou otimista? Por causa do SUS. O SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo e há muita pesquisa no SUS. A gente viu isso na pandemia de diversas formas. E o que a gente pode também ser otimista no cuidado de demência? O Brasil tem pesquisadores
não só médicos, mas na área de enfermagem, na área de psicologia, na área de gerontologia, na área de fisioterapia, diversas áreas, mas na área de neurologia e na área de geriatria, a gente tem grandes pesquisadores de renome mundial no que diz respeito à demência. Isso é muito importante a gente destacar. A professora Sônia Bruck, de São Paulo, o professor Ricardo Vetrini, o professor Bertolucci, a professora Cláudia Suemoto, de São Paulo, a professora Cleusa Ferri, tem uma série, o professor Paulo Caramelli, o professor da Universidade Federal aqui, o Eduardo Zimmer, são pessoas que no mundo todo têm renome e eles já trabalham com institutos de pesquisa de outros países, ou seja, o que nos falta é a sanção da lei e o governo federal começar a criar um plano para que a gente consiga já incorporar o conhecimento dessas pessoas, e eu conheço a maioria delas, são pessoas muito bem intencionadas e querem contribuir. Então, falta só o governo federal, o poder público, criar esse plano para que esse conhecimento mundial comece a ajudar as pessoas aqui no nosso país. Tá certo, Leandro. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Passou muito rápido, a gente ainda teria muito assunto para tratar aqui hoje, né? Mas eu agradeço você ter aceitado o nosso convite. Vamos torcer, né, para os deputados. Só um pouquinho, Sara, só para não deixar passar, no Senado a gente teve a contribuição de duas pessoas importantíssimas para o andamento do PL. Além de todo o gabinete do senador Paim, do assessor do Leandro Lemos, a gente teve o trabalho do deputado Romário. Desculpa, o senador Romário. Eu estou querendo rebaixar o Romário aqui, o nosso grande artilheiro da Copa do Mundo de 94. Então, o senador Romário foi fundamental para a qualificação do PL. A relatoria foi como dele. relator, né? Isso. E a Loni, a assessora dele, contribuiu demais também. Então, vale a pena destacar aqui essas duas pessoas que contribuíram para a nossa causa. Tá joia, Leandro. Fica registrado. O senador Romário, né, que foi o relator, o senador Paim é o autor do projeto. E se você quer saber mais sobre o projeto, é só escrever PL 4364/2020 no buscador do Google mesmo. Você encontra lá no site do Senado. Essa entrevista já está lá no YouTube da TV Senado. Compartilhe com quem precisa ver esse conteúdo. Espero você no próximo Cidadania. Tchau.